Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós hoje à noite. Permita-me trazer-lhes alguns avisos. Logo em seguida, seguiremos com o estudo da noite. Amanhã teremos nossa aula, nosso curso, segue a nossa aula normalmente. No sábado tem o encontro dos jovens aqui na igreja. Os bereanos estarão se reunindo para estudar a palavra. No domingo, logo mais às 17 horas, temos nossa EBD, onde se iniciará o novo trimestre, né, com nova disciplina sobre História da Igreja 1. História da Igreja 1. Estudar a história da igreja é importante para o crente. Por quê, pastor? Porque é saber a história do seu povo, é saber a história da sua família. Quando você não estuda a história da igreja, você é um alienado do seu próprio povo. É como não saber a história do seu pai, a história da sua mãe, de onde você veio, né, o seu sobrenome, porque você faz parte dessa família, como foi que essa família se iniciou. Então, estudar a história da igreja é importante porque você estuda a gênese de onde você veio, o povo que você pertence, como esse povo chegou até aqui, e isso é de extrema importância. Então, convido os irmãos que aqui estão para se fazerem presente na escola bíblica e aqueles que estão em casa também, estão assistindo pela internet também, se fazerem presentes. Muito bem. Então, logo mais às 18h30, nosso culto público, certo? Teremos o nosso culto público ao Senhor, nosso culto solene, que você tem toda a liberdade, você tem todo o direito, você tem todo o privilégio de convidar pessoas para virem ouvir a palavra de Deus. Convide, faça um convite sincero, um convite honesto. Diga o que é que essa pessoa vai encontrar aqui nessa igreja. Não prometa que aqui ela vai encontrar promessas de carro novo, casa nova, saúde e coisas desse tipo, porque não é a nossa proposta teológica, que não é, nunca foi, e eu rogo a Deus que nunca seja, né? Que nunca seja, que enquanto essa geração de crente que aqui está, né, se mantenha firme e assim eduque a próxima, certo? Para que a gente não tenha no futuro a Igreja Batista Memorial como uma igreja de teologia da prosperidade. Deus nos livre de uma hora dessa. Então faça convites sinceros e traga o povo. Meus irmãos, hoje à noite eu quero iniciar com vocês uma série curtinha, mas profundamente necessária para nossas vidas, profundamente necessária para nosso ministério, nossos casamentos, nossas famílias, nossa vida de um modo geral, profundamente necessária. Melhor seria se todos que congregam nessa igreja, que são membros dessa igreja, estivessem aqui hoje à noite para iniciar esta série de estudos. Então nós vamos começar hoje uma série de 3 quartas-feiras apenas, sobre o seguinte tema: aprendendo a orar com Jesus. Aprendendo a orar com Jesus. Esse é o título da série. E o tema do nosso estudo de hoje, vocês vão extrair do texto que nós leremos agora. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Leiamos estes 7 versículos. Versículos de número 9 ao versículo de número 15. Portanto, orem assim, ou vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês.
Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Oremos. Querido Deus e Pai, rogo que nesse instante o Senhor nos ajude no entendimento da Tua palavra e que, junto aos versículos que iremos tratar hoje à noite, possamos extrair lições riquíssimas para o amadurecimento do nosso coração, para, ó Deus, a instrução da nossa alma e o enraizar das nossas vidas na Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, é assim que eu te peço e te rogo, não apenas por mim, mas pela Igreja Batista Memorial como um todo. Em nome de Jesus, gratos, todos nós digamos amém. Esta é a mais bela oração registrada em toda a Bíblia Sagrada. Ela já foi orada e recitada em muitos leitos de hospitais, em muitas prisões, em muitos naufrágios, em muitos fuzilamentos, em muitos momentos de crise, em muitos momentos de dificuldades, de lutas, em muitos momentos também de ação de graças, e por aí se vai. Dentre todas as orações registradas até hoje, nenhuma supera em beleza poética e profundidade teológica a oração do Pai Nosso. Nenhuma. Basta fazer uma análise bem feita, com calma desta oração. E a gente vai ver que esta oração, ela traz muito mais benefícios à vida do cristão do que todos estes sermões triunfalistas que vocês encontram aí pela internet no nosso tempo. A oração, para quem não sabe, a oração é um dos meios de graça por onde Deus consola, conforta, fortalece e mantém em comunhão com os seus filhos. Os santos do passado eram homens e mulheres muito inteligentes. Apesar de você, caro ouvinte, se achar mais esperto e mais inteligente do que os homens do passado, porque eles não tinham smartphone, porque eles não tinham as tecnologias e as facilidades que nós temos hoje, eu garanto a você que em termos de vida com Deus, a maioria dos santos do passado foram muito mais inteligentes do que nós. Por quê? Porque eles entenderam muito bem a oração do Pai Nosso e puseram este compromisso de orar, de buscar a face de Deus com toda seriedade. O apóstolo Paulo, por exemplo, coloca a oração como uma arma de guerra espiritual, uma arma de batalha espiritual, de guerra. Ele diz que devemos viver, em Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele afirmou categoricamente: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, os santos do passado, a começar pelos apóstolos, obviamente, por nosso Senhor e pelos apóstolos, eles levaram isso muito a sério. Chega-se a dizer que Tiago, irmão de Jesus, era conhecido como Tiago, joelho de camelo, porque ele orava tanto, que os joelhos dele criaram uma casca dura de tanta fricção com o chão, do tanto que aquele homem orava. Conta-se que no quarto de John Wesley, ao lado da sua cama, tinha a marca afundada na madeira, no chão do piso, que era de madeira, onde ele tanto orava. David Brainerd, um missionário aos índios peles vermelhas, ele disse o seguinte: eu gosto de ficar sozinho na minha cabana,
onde eu posso gastar muito tempo em oração. Lutero costumava dizer que se ele não gastasse as 2 primeiras horas do dia orando, o diabo teria vitória contra ele o resto daquele dia. Ora, como que Lutero gastava 2 horas por dia ao iniciar o dia? Pastor, é porque o senhor não entende. Olha, a minha agenda é uma loucura, é uma correria. Eu tenho que acordar cedo e eu tenho que ir dormir tarde. Pois é. Talvez Lutero, o povo daquela época, não tivesse essa correria da gente, mas eles tinham uma coisa, disposição. E eu tenho certeza que se fosse preciso, eles acordariam mais cedo ainda para poder orar. E assim, acordando mais cedo, eles conseguiam vencer as batalhas espirituais daquele dia por meio do compromisso da oração. Então, esses homens, eles entenderam, irmãos, o compromisso vital que o cristão deve ter com a oração. Existiu um pastor chamado Jeremias Lampier, que ele dizia o seguinte: se o ferreiro acorda às 4 horas da manhã para bater ferro e fazer espadas para matar pessoas, pois é uma vergonha que um servo de Deus não acorde antes dele para orar e assim interceder pelas almas diante de Deus. Então eles entenderam o compromisso vital que o cristão deve ter com a oração. Eu pergunto, temos nós, homens e mulheres modernos, entendido a importância da oração para nossas vidas? Quanto tempo gastamos com oração na semana? Sequer oramos diariamente? Diariamente. Então, nosso Senhor nos lega aqui esta oração modelo, a fim de que a gente não passe nem um dia sem orar. Nem um dia. Porque a gente tem o modelo. A gente tem o padrão. A gente tem a sketch. A gente precisa apenas colocar em prática. Não há desculpa. Qual é a desculpa que você pode dar? Qual é a desculpa que você pode trazer diante de Deus do porquê não orou? O relógio vai se levantar contra muito crente naquele dia e vai acusá-los do quanto de tempo eles perderam com futilidades, inutilidades, quando deviam estar em oração e meditação da palavra. Pois bem, irmãos, abordando a oração do Pai Nosso propriamente dita, permitam-me iniciar com 2 considerações. Hoje nós vamos tratar apenas de 2 considerações gerais, importantes, para que a gente possa ter um entendimento real do que Jesus está tratando nesse texto. Então, nesse texto, Jesus nos ensina que sempre que formos orar, logo de entrada na nossa oração, logo no início da nossa oração, a gente deve considerar esses 2 fatores. Primeiro, a pessoa a quem estamos dirigindo a nossa oração. Em primeiro lugar, devemos considerar a pessoa a quem estamos dirigindo a nossa oração. No versículo de número 9, Jesus disse: portanto, orem assim, Pai Nosso. Só até aí. Pai Nosso. Observe, como a gente bem sabe, era incomum os judeus chamar Deus de Pai. Era incomum. Ainda que houvesse escritos daquela época que mostravam alguém chamando Deus de Pai, isso não era o corriqueiro, não era o cotidiano, não era o comum. Eles tinham outros termos para se referir a Deus em oração. Chamavam Deus de Senhor Soberano, também está certo. O Eterno, também está certo. O Rei do Universo, o Grande Eu Sou, e outros termos similares. Mas Jesus, então, ele quebra esse paradigma, Jesus quebra essa distância, esse distanciamento, e nos traz para próximo do Pai, para próximo de Deus. Ele diz que Deus é nosso Pai. E assim devemos chamá-lo também. É ao nosso Pai a quem estamos dirigindo a nossa oração. Como esquecemos isso, irmãos? Como esquecemos isso? Porque
automaticamente, entenda, o fato de nós chamarmos Deus de Pai não é só algo incomum, certo? No sentido do que os judeus não faziam. Vai um pouco além. Chamar Deus de Pai é algo especial. Chamar Deus de Pai é algo que o crente deve ter como especial. É verdade que em todos os sentidos os seres humanos são descendência de Deus, por serem criaturas feitas por Ele. Atos 17, 29. Entretanto, o Novo Testamento emprega um sentido especial, diferenciado, elevado, quando trata de pai e filhos, referindo-se ao relacionamento de Deus com os crentes, com os seus filhos. Jesus está ensinando a orar dizendo, Pai Nosso. Não é interessante? Ele não ensina a orar dizendo, amigo nosso, Senhor nosso, irmão nosso, soberano nosso. Ele ensina a orar dizendo, Pai Nosso. Isso tem uma tonalidade, uma conotação de intimidade, de um relacionamento profundamente especial que o crente tem com Deus. Que somente o crente pode ter com Deus. A pergunta que não quer calar é, quem é que pode realmente chamar Deus de Pai nessa oração? Qual homem ou qual mulher pode realmente orar dizendo Pai Nosso? Deus é Pai de todos os homens da face da terra ou somente de alguns? De quem Deus realmente é Pai no sentido especial? Todos os homens da terra? Então, todos os homens da terra podem fazer esta oração? Ouça, somente um crente, nascido de novo, pode realizar esta oração tomando Deus como seu Pai. Somente um crente, aliás, segundo Cristo, somente o cristão, nova criatura, pode chamar Deus de Pai. Por várias e várias vezes, nos versos que precedem esta oração, nosso Senhor asseverou largamente a paternidade de Deus para com os crentes. Por exemplo, venha comigo a Mateus 5, por favor. Mateus 5, versículos número 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Era o pai de quem? O pai dos discípulos, daqueles que estavam seguindo a ele fielmente. Capítulo 6, versículo 1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. E a gente vai ver isso também no que diz respeito à oração, ao jejum. A gente vai ver isso também no capítulo ainda 6. Veja comigo. Versículo de número 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, mais uma vez, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então note, estes versos são exemplos claros de como Deus lida com aqueles que seguem a Cristo. Aqueles a quem se referem, por exemplo, as bem-aventuranças, o ser sal e luz, os que guardam, que acumulam tesouro nos céus e não na terra. Esses são aqueles que podem chamar Deus de Pai. Logo, qualquer homem da face da terra que queira ter o direito real de orar dizendo Pai Nosso, ele tem de receber, tomar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e viver para Ele. Viver. Aí sim, ele vai poder orar dizendo Pai Nosso. Não só isso, ele vai poder orar dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aquilo ali é a oração de um crente também. Porque por trás das palavras Pai Nosso,
Por trás das palavras Pai Nosso está a cruz de Cristo. Ninguém pode se tornar filho de Deus se não considerar antecipadamente a cruz de Cristo. Sua obra no Calvário, sua obra de redenção, sua obra de justificação. Ninguém pode se tornar filho de Deus antes disso. Os demais apóstolos confirmam o ensino de Cristo quando dizem o seguinte. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo número 8, por favor. Romanos 8. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar acerca dos filhos de Deus, de quem são os filhos de Deus. Versículo número 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, você creu em Jesus Cristo, você foi batizado, você foi aceito por uma igreja séria, você congrega fielmente, você vive a fé bíblica de um modo fiel, o Espírito, por certo, confirmará com o seu Espírito de que você é filho de Deus. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. A primeira carta de João, capítulo número 3. Primeira carta de João, capítulo número 3. João disse o seguinte. Versículo número 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. É um fato. O que deposita fé em Jesus Cristo de todo o seu coração é conhecido nos céus como filho de Deus. O mundo jamais conhecerá Deus como Pai, assim feito o cristão o conhece. Eles não receberam o espírito de adoção, entendem isso? Entendem isso? Aquele seu parente, por mais gente boa que ele seja, aquele seu vizinho, por mais bacana e legal que ele seja, aquele seu colega de trabalho, por mais gentil, por mais fofinho que ele seja, se ele não reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, se ele não se rendeu absolutamente ao senhorio de Cristo, ele não é filho de Deus. E você pode imaginar, aliás, não imaginar no sentido fantasioso da coisa, mas você pode imaginar no sentido bíblico do que de fato a Bíblia afirma que aqueles que não são filhos de Cristo, filhos de Deus são. Eles são filhos do diabo. Do diabo. Agora ouça, se você já é um crente, nascido de novo, agradeça ao Senhor o acesso privilegiado de poder entrar no Santo dos Santos, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e poder orar dizendo, Pai Nosso. Pai Nosso. Que privilégio, irmãos. É aqui onde, sempre que nos aproximarmos do Senhor, devemos nos aproximar com alegria. Com alegria. Alegria de filhos que se aproximam de um pai, na certeza de que Ele nos ouvirá e nos amparará. E jamais nos mandará embora. Jamais nos dispensará de mãos vazias. Isso não quer dizer que Deus vai te dar o carro que tu está pedindo, a casa que tu está pedindo, a namorada que tu está pedindo. Não, Deus sempre vai mandar você embora com alguma coisa, nem que seja com um belo não. Nem que seja com um belo não, porque o não de Deus é mil, infinitamente melhor do que todos os sims do meu coração. D.A. Carson diz assim, é muito rica a relação entre Deus, o Pai Celestial,
e os que se tornaram seus filhos pela fé no seu Filho e obediência a ele. Existe vida, perdão, aceitação, herança, família e disciplina. Sim, diz Carson, até disciplina. Portanto, quando você dobrar seu joelho para orar, pare, pense e diga: estou entrando na presença do meu Pai. Vou falar agora com o meu Pai Celestial. Ele é meu Pai. Eu posso me alegrar nisso. E não tenha dúvida, isso já levará a sua oração a um patamar absolutamente diferenciado das orações dos pagãos, das orações dos místicos. Portanto, lembre disso, crente. Deus é o seu Pai. Para todos os efeitos, Deus é o seu Pai. Por isso que o crente, ele é invencível. Paulo coloca isso da seguinte forma: porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Por quê? Porque temos Deus como nosso Pai. Então, além de considerar a pessoa a quem vamos orar, que é o Pai Celestial, nosso Pai Celestial, nós devemos considerar também, em segundo lugar, onde Deus Pai está. Onde Deus Pai está. No versículo 9 do capítulo 6 ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Que estás nos céus. Não se permita, ao ler as Escrituras, e passar apressadamente por essas frases tão preciosas. Por essas questões geográficas das Escrituras. Se é que podemos colocar assim. O fato de Deus Pai estar nos céus não significa que ele perdeu sua onipresença, mas sim que ele goza de uma soberania única e que é do Deus Pai soberano que estamos nos aproximando em oração. A primeira linha do credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Do céu e da terra. Pois bem, é diante do Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que estamos nos apresentando para orar, falar com Ele, dirigir nossas súplicas, etc. A percepção, meus irmãos, que devemos ter no que tange ao saber que Deus está nos céus e nós na terra, é a percepção de que estamos diante de alguém soberano. Soberano. E isso deve gerar em nós algumas reações. Quais são essas reações, pastor? Anote aí, 3. Primeiro, reverência. Reverência. A gente tem no nosso boletim esse versículo aqui, eu quero convidar você a vir comigo, a Eclesiastes, capítulo número 5, por favor. Eclesiastes, capítulo número 5, versículo número 2, diz assim a santa palavra de Deus. Aliás, vamos do 1. Guarde o seu pé quando você entrar na casa de Deus. Isso aqui é uma referência à reverência. Certo? Isso aqui aponta para a reverência. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Agora veja, verso 2. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. O cristão é alguém que sabe que está pisando em terra santa quando entra para orar. Quando ergue a voz em oração, o cristão está pisando em terra santa. Daí, nós devemos, irmãos, medir as nossas palavras quando nos precipitarmos em orar ao Senhor, em busca de alguma coisa. Haja vista, você está em audiência com o Pai Todo-Poderoso. Em audiência. Se você for na presença de um magistrado aqui na terra, há todo um rito que você tem que cumprir.
há toda uma formalidade que você tem que cumprir ante a autoridade terrena. Imagine então você posto de joelho em oração ante a majestade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Humberto é militar e sabe que para falar com os superiores há todo um rito, há toda uma estrutura de comando que precisa ser observada, porque se não observar, 30 dias de cadeia é por baixo. Então imagine, no que tange a Deus, o Criador de cada célula do seu corpo, de cada fio de cabelo seu. Como devemos então nos aproximar dele? Daí, irmãos, notarmos e protestarmos contra o erro de muitos compositores modernos estarem chamando Deus de você em suas músicas gospel. Eu já falei isso aqui no passado e volto a tornar. Músicas gospels que chamam Deus de você. Tem uma música que a gente cantava aqui que eu nunca tinha parado para pensar naquela situação. Aí um dia eu ouvindo ela, pai, tá errado o negócio aí, vamos parar. No culto que a gente cantou, eu disse, irmãos, essa foi a última vez que a gente cantou essa música aqui. Que diz assim, numa parte lá da música: você mudou a minha história. Já lembra dessa música? Né? Daquele rapaz que se desviou do evangelho, Kleber Lucas. Né? Então, você mudou? Como assim você? Vá falar com o magistrado e chame ele de você, numa audiência. Vá para um STF da vida e chame um daqueles ministros ali, de você. Aí não, mas Deus, a gente quer se achar no direito, na intimidade de chamar Deus de você. Uma vez eu fui chamar Deus de você. Oh, Deus de você. Uma vez eu fui chamar minha mãe de você. Para quê? Nunca mais eu deixei de chamar ela de senhora. É a senhora. É a senhora minha mãe. Então, irmãos, aqui temos esse ponto a protestar. A oração do Pai Nosso é clara em nos dizer que estamos orando ao Senhor Criador dos céus e da terra. Não podemos agir com irreverência em nossos cultos, em nossos momentos com o Senhor. Ele está acima, bem acima de nós, e nós aqui na terra. Isso já reflete a diferença de como devemos lidar com a situação. Ele olha para baixo para falar conosco. Nós olhamos para cima. Então ele é digno de reverência. Nos cultos, quando você estiver no culto, não se ponha a conversar. Aqui não é praça pública. Aqui não é lugar para você estar com kikiki, com conversinha. Não. Tem que se comportar na igreja, na Assembleia dos Santos. Estamos diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Não se ponha a atender celular. Irmãos, tem gente aqui no domingo à noite atendendo celular. Tem gente aqui no domingo à noite falando em WhatsApp, mandando mensagem em WhatsApp, como se estivesse numa segunda-feira no trabalho. Meu amigo, atente para onde você está. Acorde. Olhar a rede social. A menos que você esteja ocupado com as mídias da igreja. Mas se você não está ocupado com as mídias da igreja, enquanto estamos transmitindo os cultos, evite. Evite. Tenha cuidado com isso. Isso é irreverência diante de Deus. Não esqueça da soberania de Deus para que você não seja apanhado no seguinte. Volte lá para Eclesiastes, capítulo número 5, por favor. Eclesiastes 5. No capítulo 5, veja comigo o versículo de número 6. Diz assim: não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez. Tenha cuidado, essa é a mensagem do sábio aqui. Tenha cuidado para não estar dizendo foi um descuido, foi sem querer. Então preste atenção, se ligue.
O que a gente aprende aqui, irmãos? A gente aprende logo de cara, nesse ponto da reverência, a cultivar um espírito de reverência. De reverência à soberania de Deus Pai. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Segundo lugar, aprendemos a nutrir, a ter uma visão correta da paternidade de Deus. Preste atenção que isso aqui é muito importante. É comum a gente projetar a visão que temos de nossos pais para Deus, para a pessoa de Deus. Por exemplo, quem foi criado com um pai irresponsável, violento, sem afeição, tende a enxergar Deus como um pai carrasco, com um chicote na mão, só esperando um vacilo. Outros que foram criados por um pai totalmente liberal, que nunca se importa com o que o filho faz, com o que o filho fala, com o que deixa de fazer, esses tendem a enxergar Deus como o bom velhinho de barba branca, o homem lá de cima, que aceita tudo e todos por amor. Essas visões frouxas ou radicais da real paternidade divina, elas geram cristãos sempre infantis, imaturos, que nunca crescem, levados por qualquer vento de doutrina, porque para eles, Deus é como o pai deles, pai terreno. Então Deus não pode ser comparado com nossos pais terrenos. Eles são imperfeitos, Deus é perfeito. São pecadores, Deus é santo. São terrenos, Deus é celeste. São injustos, Deus é justo. Moram na terra, Deus no céu. Há um abismo enorme de diferença, de modo que quando conhecemos ao Senhor, temos a santa oportunidade de corrigir todas as percepções errôneas acerca do que é ser pai. Michael Orton, comentando sobre isso, ele disse: a despeito dos longos sofrimentos, aqueles cujos pais foram ausentes, condenadores ou cruéis, podem ter o conceito de pai transformado pela história de um pai eterno, com poder para salvar. Quanto mais conhecemos as ações redentoras de Deus na história, maiores serão as nossas chances de superarmos a visão de nossas experiências limitadas. Ao fraco e oprimido, um pai libertador e soberano surge como boas novas. Como boas novas. Então, meus irmãos, Deus é o Pai perfeito. Isso é uma boa nova que devemos sempre lembrar quando nos aproximarmos dele em oração. Deus é um Pai perfeito. Isso deve gerar em nós o quê, pastor? Reverência. Uma visão correta da paternidade do Senhor. É isso que deve gerar em nosso coração. Mas mais que isso, em terceiro e último lugar, isso deve gerar em nós isso tremendo de total adoração. De absoluta adoração. Ouça, a nossa oração nunca deve começar o pão nosso de cada dia, nunca. A nossa oração nunca deve começar com o pão nosso, mas sim com o Pai Nosso. Pai Nosso. Devemos sempre nos aproximar do Senhor com o espírito de adoração pelo que Ele é. Ele está nos céus. Ele é soberano, não há quem se compare a Ele, em nada. Tudo em Deus é infinitamente melhor do que em nós. Tudo em Deus. Os atributos de Deus são infinitamente mais elevados do que os nossos. Deus é o único ser que reúne em si atributos que não podem ser achados em qualquer outro ser. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Ele tudo sabe, não há nada que Ele não conheça. Ele já sabe até quais são os nossos pedidos, que faremos daqui um pedaço, antes mesmo de pedirmos orações uns para com os outros. Ele está presente em todos os lugares, no mais alto da montanha, no mais distante dos planetas, no mais profundo dos abismos, lá está Ele, no seu quarto, quando você tranca a porta, no seu quarto secreto,
Deus está lá com você. Ele pode absolutamente todas as coisas. Não há quem possa combater com Ele. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus é autoexistente, autossuficiente, é imutável. Ele disse em Malaquias 3,6, eu, Senhor, não mudo. Deus não é bipolar. Deus não é uma coisa na segunda e outra na terça, uma coisa na terça e outra na quarta. Ele é sempre o mesmo. Nele não há sombra de mudança, não há sombra de variação. Em seus atributos comunicáveis, Deus é o santo, para quem os serafins cantam dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é bom. Ele é sobre quem o salmista escreveu dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é infinito, Deus é pessoal, Deus é amoroso, Ele é justo, Ele é aquele que é digno de ser amado em primeiro lugar em nossas vidas e de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. É isso que devemos ter em mente, meus irmãos, quando nos pusermos a orar, quando baixarmos nossos joelhos, de que estamos na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, que nos fez seus filhos para a honra e glória do seu nome. Desse Deus, antes de pedir qualquer coisa ao Senhor, inicie sua oração adorando. Só adore, só adore e só adore. Pai nosso que estás nos céus. Creio eu que este era o senso aguçado do coração de Paulo, quando ele se prostrava para orar. Então, tomado por este senso de adoração, ele escreve as seguintes palavras. Venha comigo para Romanos, capítulo número 11. Romanos 11. Essas são as palavras de um homem que não se continham quando começava. Ele não conseguia se conter quando começava a falar de Deus, quando começava a falar das majestades de Deus, das grandezas, dos seus atributos, da sua beleza e da sua glória. Então no versículo 33 ele diz, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Por isso, meus irmãos, que santo privilégio temos. Aprenda com Jesus a orar. Aprenda com Jesus a se aproximar de Deus dizendo, Pai nosso que está nos céus. Oremos. Amado Pai, Pai nosso que está nos céus, que santo privilégio temos de ser teus filhos e poder orar tais palavras com o coração tranquilo, com a consciência, ó Deus, batizada pelo teu Espírito Santo, de que somos teus filhos, de que o teu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos de fato teus filhos, que recebemos o Espírito de adoção e não de escravidão para viver uma outra vez atemorizado, medroso, covarde, mas sim para vivermos, ó Deus, debaixo da tua graça, da tua soberania e do teu amor. Deus Santo, que maravilhoso privilégio. Assim, Pai, eu te rogo, Senhor Deus, ouve as nossas orações, ouve as orações dos grupos que estarão reunidos agora. E assim, Deus, por tua bondade e misericórdia, permanece conosco, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço. Amém e amém. Vamos dividir.